Fala, loucos, mano, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, queria falar com vocês sobre um tema aí. É sobre a coletiva do Luxemburgo, né? Talvez já esteja, já seja um tema atrasado, né? Mas é que eu vi que esse tema que eu quero comentar com vocês aqui, eu não vi muito apelo nos últimos dias, aí, até por conta do conteúdo é, mais engajante, né? O conteúdo que chama mais atenção aí, que foi as entrevistas do Duílio, né? Teve o podcast lá do Luan, então tá todo mundo falando sobre esses temas, né? Fora que o Corinthians perdeu pro Bragantino e se aproximou aí da zona de rebaixamento, né? Então tem vários temas pipocando aí do Corinthians, né? É, a contratação do Rojas aí, enfim, o jogo do América e do Universitário já marcados as datas, né? Dos próximos jogos do Corinthians na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E a coletiva do Luxemburgo ficou um pouco de lado, né, o que ele disse, né? É claro que você pega algumas falas dele, né, o pessoal escreve nos posts no Instagram, por exemplo, em outras redes sociais, né? E aí você fica sabendo ali o que o Luxemburgo falou. Eu sempre recomendo, galera, que vocês vejam a entrevista, sabe? Vejam a fala do treinador, ou enfim, de quem foi entrevistado, do que só ler. Às vezes você lê na entonação errada, às vezes você não entende qual foi a pergunta, né? Mas o tema que eu quero falar aqui, da coletiva, cara, eu fiquei um pouco preocupado com essa coletiva, cara, são três assuntos que eu queria falar, mas que é a mesma coisa, né? Primeiro, o Luxemburgo, cara, ele deixou bem claro na coletiva de que ele tá ficando meio lunático ali já nas interpretações de jogo, né? Por quê? Eu sempre acho importante você ver a coletiva, principalmente após derrotas, tá ligado? Pra você saber o que o técnico achou do jogo, né? O que ele pensou e se ele concorda ou não com a derrota, né? E aí você que assistiu o jogo, né? Você consegue concordar ou discordar do técnico, né? Eu achei um péssimo jogo do Corinthians contra o Bragantino. Pra mim não teve nada, absolutamente nada de bom. Fiquei bastante irritado e fiquei bastante preocupado com essa partida em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Dito isso, cara, o Luxemburgo falou que ele achou que o Corinthians foi melhor contra o Bragantino do que foi contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não é nem o mérito se foi melhor ou não. Achei as duas partidas horríveis, né? Tanto contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, contra agora, né, o Química Arena contra o Bragantino, né? A diferença é que contra o Atlético a gente teve um pouco mais de posse de bola no segundo tempo, mas, enfim, não teve quase nenhuma chance clara de gol, né, cara? Aqui teve o Yuri Alberto, deu um voleio tudo feio, acabou estragando a jogada, né? E contra o Bragantino, o Luxemburgo achou que a gente teve mais. Como é que ele usou a palavra? Acho que foi tipo astúcia, mais veemência ali nas jogadas, né? Eu não achei um time completamente desorganizado, que às vezes o Bragantino entregava a bola do nada ali, não teve nenhuma pressão alta do Corinthians, algo do tipo. Foi mais erros individuais do Bragantino que davam a bola pro Corinthians, né? E eu fiquei um pouco preocupado com essa leitura do Luxemburgo, né? Porque é sintoma de cara que vai cair logo, que já não tá vendo o que tá acontecendo em campo, né? Enfim. E outro tema que ele falou, isso foi no começo da coletiva, né? Ele disse que ele vê crescimento, né, na parte individual dos atletas, né? O que é verdade, ele deu uma impulsionada em alguns jogadores, porém ele não vê melhoras, né, ou um crescimento tático na equipe. Aqui temos um problema, né, meu amigo? Porque quem vai resolver essa parte tática do Corinthians é o técnico, né? Que no caso é o Vanderlei Luxemburgo, né, cara? Vai até um pouco engraçado ele falando isso, né? Que o problema não é individual, agora é tático, né? Enfim. E aí, cara, com essa informação no começo da coletiva, né? Eu fiquei me perguntando, né? Caralho, né, mano? Mas por que que tu não arruma o time, né? Porque assim, mano, vocês viram que quem acompanha aqui o canal, né, viu que eu defendi meio que o Luxemburgo naquela partida contra o Galo na Copa do Brasil, contra o Flamengo, né? Contra até o Argentino Júnior, mano. Porque ele tava fazendo uma marcação meio que linha baixa, né? E eu pensei, pô, acho que ele vai recuperar a moral dos atletas, fazendo uma marcação que deve ser mais simples de treinar, não sei, marcar lá atrás, né? E depois ele vai soltando a equipe aos poucos, né? E aí nessa coletiva do Bragantino, ele falou que a melhor partida do Corinthians foi contra o Atlético Mineiro na volta, né? Na Neoquímica Arena, que devolveu os 2-0, a gente passou nos pênaltis contra o Atlético Mineiro. E que o Corinthians fez um bloco médio, né? De fato, o Corinthians não fez uma marcação extremamente alta contra o Galo. Foi uma marcação ali meio média, né? Meio bloco médio, mas o time tava mordendo mais, né? Enfim.
E aí, cara, teve um filho de Deus ali, um iluminado, né, que fez uma pergunta boa na coletiva, né? Porque, pô, quem vê as coletivas do Corinthians sabe que a maioria das perguntas não são boas, não são úteis, né? Mas aí teve um filho de Deus ali que perguntou pro Luxemburgo, né, cara, tu treinou 10 dias a equipe aí, já tá há mais de um mês no cargo, né? E você disse que teria evolução tática na equipe e que o Corinthians poderia encaixar melhor uma marcação alta, né? Que não dá pra fazer sem treinamento. E aí, mano, o Luxemburgo veio com uma resposta que não, ele não é o primeiro a falar isso, cara. E aí esse bagulho eu fiquei puto, cara. Por quê? O repórter perguntou isso da marcação alta e o Luxemburgo falou a mesma coisa que o VP já tinha falado, que o Mancini já tinha falado, que o próprio Thiago Nunes já tinha falado, né? Que o Corinthians não tinha jogadores com características de fazer uma marcação mais intensa, mais alta, né, no caso, né? Pressionar bastante o adversário, o que fez muita falta contra o Bragantino mesmo, né? O Corinthians ficou marcando lá atrás e o Bragantino ficou de boa praticamente o jogo todo, né? Teve até mais posse de bola que o Corinthians na Neoquímica Arena, né? E ele falou que sem esses jogadores, né? Enfim, que cada equipe tem sua característica. E aí, cara, eu queria saber, mano, é isso que me irrita. Quais são os jogadores exatamente que. Aí eu acho eu acho que a torcida precisaria saber. Porque eu suspeito de alguns que não conseguem ter essa intensidade. O Roger Guedes é um deles, que você vê que marca com o olho, né? Às vezes volta para marcar uma vez ou outra, mas deve muito. O Juliano é outro que não ajudava já na equipe do Vitor Pereira a fazer uma marcação mais alta. O próprio Renato Augusto. Renato Augusto ainda corre da carrinho, né, e tal, né? Mas tem o Fábio Santos com a idade elevada. Talvez o Fagner não consiga. Se bem que o Fagner ele entrega outras coisas, né? Talvez os zagueiros mais experientes, no caso que sobrou, né, que é o Gil. Será que são esses caras que impactam a equipe toda? Porque, mano, o Yuri Alberto ele tem característica de intensidade. Pelo menos ele funcionava com o VP, marcando forte. O Adson tem. Acredito que todos os meninos da base têm. Então, assim, cara, me passou pela minha. O Fausto, eu acho que tem. Passou pela. O próprio Michael, né? Passou pela minha cabeça entender, cara, qual que é o problema de fazer uma marcação mais forte, de parar de morder fofo, né? O Corinthians, ele parece sei lá, um cachorro banguela, né, cara? Os caras vêm, não tem bote. Sabe, a marcação é frouxa, mano. Parece que precisa implorar pros caras chegar junto, né? Então eu queria entender, cara, porque o Corinthians vai ter que mudar esse escopo de elenco, mano. Sabe? O Rojas que chegou, será que ele tem esse perfil de mais intensidade? Será que a diretoria do Corinthians, quando tenta pegar os jogadores, busca, né, esse perfil de intensidade? Eu faço essas perguntas, tá ligado, mano? Porque eu acho que esse é o problema crônico do Corinthians. É esse meio campo, cara, já não é de agora, faz um bom tempo. Tanto na parte de armação como na parte de defesa. Ou tem um ou tem outro. Ou você coloca três volantes, não faz porra nenhuma no ataque e pode tomar aquele 1-0. Ou você coloca dois meias e um volante, o time fica vulnerável, entendeu, cara? Então, eu acho que precisa detectar esse problema. E eu não vejo ninguém comentando sobre isso, cara, tá ligado? Então, eu acho que é importante ver as coletivas dos treinadores, cara, no pós-jogo. Às vezes é chato, mas pra você entender o que tá acontecendo com a equipe, cara. Porque é muito fácil vir aqui falar, esses jogadores são vagabundos, né? O Michael é um lixo. Eu sei que é fácil falar, eu sei que dá vontade de falar, eu sei que tem que falar também. Mas é importante também sair um pouquinho da caixa, né? Tentar entender o que tá acontecendo de fato no time, cara. Então, eu não sei se é só descomprometimento dos jogadores, não é possível que seja isso, cara. Então, mas eu também queria entender quais são os jogadores que não têm essa tal de intensidade que todos os técnicos falam. Que, lembrando que intensidade não é o cara tá gordo ou magro, ser jovem ou ser velho, é uma questão de característica de como o cara se comporta. Eu dei aqui alguns nomes, mas eu não sei. E aí, cara, você entra num dilema, né? Por exemplo, o Guedes. O Guedes talvez seja o nosso principal jogador atualmente, é o cara que mais decide as partidas, mas ele, nesse critério, ele não ajuda, né? Será que teria que ficar sem o Guedes? Não sei, cara, não sei. Tô aqui propondo aqui, se vocês tiverem outras ideias aqui, outras conversas, né? Se vocês também viram o que o Luxemburgo falou, se vocês acham que o problema é outro. É claro que, gente, tô falando do aspecto em campo, tá? O Corinthians teve vários problemas, principalmente esse ano aí, na parte de administração do Corinthians, né? Na parte de planejamento. O Willian errou bastante essa temporada, né? Ele até tentou se redimir aí nas coletivas com algumas explicações.
Mas ele errou bastante nessa temporada, principalmente na escolha do Lázaro, né? Em novembro do ano passado, depois de passar por uma comissão técnica gringa, né? Experiente, pegou um cara novato e deu um avião, né, na mão do cara, né? Poderia dar certo, como deu com o Carille, sim, mas poderia dar errado. Você poderia ter chamado um nome mais compatível com o treinador passado, sabe? Foi um bagulho muito aleatório, né? Enfim, mas enfim, galera, me pegou essa questão da intensidade aí, dessas falas do Luxemburgo, dessa coletiva aí do jogo do Bragantino. Enfim, dito isso, se inscreva no canal, deixa o like e vai Corinthians!